Olá, eu sou o pastor Elias, coordenador do SI no Brasil e hoje também trabalhando com a Europa, e eu quero apresentar para você o que é o projeto SI, um programa que tem sido muito abençoador e transformado a vida da igreja no Brasil e no mundo. O SI é um programa que nasceu há cerca de 25 anos atrás e foi estruturado em cerca de 23 anos e hoje já está em mais de 36 países. SI, essa palavra significa Equipando Servos Internacional. SI, ele é uma ferramenta metodológica que permite com que as pessoas estudem a Bíblia, e não somente estudem a Bíblia, mas conheçam a Bíblia em profundidade. E por que conhecer a Bíblia em profundidade? Na segunda carta a Timóteo, Paulo, no capítulo 2, verso 15, deixa algumas características que são fundamentais para aqueles que ministram o Evangelho. Ele fala assim, que devemos nos apresentar diante de Deus como obreiros que não têm do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, o obreiro fiel é aquele que conhece a Bíblia e é fiel à Bíblia. Ele é fiel porque ele não somente tem uma formação, mas ele tem uma vivência efetiva com a palavra. 3 pilares fundamentais que baseiam o SI. O primeiro deles é a bondade, o segundo, o conhecimento, e o terceiro é o ensino. E de onde vêm esses pilares? Vem do texto de Romanos, capítulo 15 e 14, que diz assim: meus irmãos, eu estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, que vocês conhecem as coisas tão bem que podem ensinar uns aos outros. Temos a capacidade, temos o caráter capaz de interagir uns com os outros, transmitir conhecimentos e, ao mesmo tempo, que esse conhecimento seja compartilhado uns com os outros. Quais são, então, as potencialidades do programa SI? Primeiro, conduzir e desenvolver grupos interativos de efetivo crescimento. O SI, ele promove um ambiente onde as pessoas crescem juntas. Além de crescer junto, ele desperta maior interesse pela palavra. Ao interagir umas com as outras, compartilhando seus conhecimentos, nós incentivamos uns aos outros a crescer. Além disso, relacionamentos onde nós ajudamos uns aos outros, nós cobrimos uns aos outros em oração, não apenas compartilhamos a Bíblia, mas vivemos a Bíblia juntos e incentivamos uns aos outros a viver a palavra de Deus. E se vocês talvez me perguntem, o que é o SI? Eu diria para você que o SI tem 3 características. A primeira é uma ferramenta de aprofundamento bíblico. Ela nos leva a conhecer a Bíblia de uma forma mais intensa e profunda e aplicada. Segunda coisa, o SI, o nosso programa, é uma metodologia de estudo. Tem um método que te leva durante 3 anos, você trabalhar esse conhecimento para construir uma formação. E o objetivo, o terceiro elemento aqui é o objetivo. O objetivo do SI é promover um ambiente de estudo e de aprofundamento bíblico onde a igreja é edificada, onde a igreja local ela se desenvolve através de líderes fortalecidos na palavra. E é isso que o nosso programa se propõe a fazer. Ajudar a formar discípulos, homens e mulheres que conhecem profundamente a palavra. E como isso acontece? Isso acontece por meio do nosso programa, que tem 2 características fundamentais. Ele é constituído em cima do estudo individual e do estudo coletivo. No estudo individual, eu aprendo a Bíblia, eu descubro as verdades na Bíblia. E à medida que eu vou descobrindo essas verdades com a Bíblia, eu tenho outro ambiente onde eu me reúno com pessoas que também estão estudando a mesma lição que eu estudei e nós então compartilhamos uns com os outros. O SI é um programa que, além de nos levar a conhecer, entender a Bíblia
usando uma metodologia, eu também me reúno com outras pessoas que também estudaram e eu aprendo com elas, eu contribuo com elas e eu recebo o que elas também estudaram. Existem alguns requisitos fundamentais para que nós possamos aplicar o programa SI. O primeiro deles é o comprometimento. E quando eu falo de comprometimento, eu quero falar de comprometimento considerando dois aspectos. Primeiro, comprometimento da liderança da igreja, do pastor da igreja, que entende a importância do programa e ele se compromete não apenas a implantar, mas também a acompanhar a evolução do trabalho. A outra característica, o SI não é um evento de um fim de semana ou de um mês. Ele é um programa de crescimento de 3 anos. Então é extremamente importante que a pessoa que vá entrar no programa, ela esteja comprometida com o seu processo de crescimento. A outra coisa muito importante dentro desse programa, requisito fundamental, logicamente não é um programa para um neófito. Ele é um programa para pessoas que realmente já têm algum tipo de habilidade que podem então suportá-la durante o processo. Não estou dizendo que a pessoa tem que ter uma formação teológica, não é isso que eu estou dizendo, mas que precisa ter uma base para que ela possa crescer dentro do programa. A outra coisa muito importante é que essa pessoa precisa estar servindo na igreja. Equipando Servos Internacional é um programa que visa fortalecer pessoas que servem, servos. E o que é necessário para você entrar no programa ou implantar o programa na sua igreja? Primeiro, participar do nosso treinamento, que é feito por meio de um workshop, por um retiro, e as pessoas são treinadas. A equipe do SI se encarrega de treinar você, treinar o líder que vai trabalhar com os grupos, ou seja, treinar a sua equipe para implantar em sua igreja. Você talvez me pergunte, quanto isso vai me custar? E eu te costumo dizer que vai custar muito. Não dinheiro, vai custar o seu comprometimento. Porque, primeiro, o líder precisa estar comprometido, assim como também a sua equipe precisa estar comprometida. Vem para o SI, eu tenho certeza que a sua vida, a sua igreja vai ser muito abençoada.